Se você chegou até aqui é porque está interessado no assunto heteroidentificação em concursos públicos. Muita gente tem sofrido inúmeras ilegalidades, injustiças cometidas pelas comissões de heteroidentificação e muitas dúvidas começam a surgir por parte dos candidatos. Nesse vídeo aqui eu quero tirar todas as dúvidas a respeito das cotas raciais em concursos públicos e como você deve se preparar para essa etapa tão importante hoje em dia, né? Para quem se autodeclara negro. Afinal de contas, você não quer ser aprovado na prova objetiva e perder o tão sonhado cargo público por conta de ser eliminado numa etapa tão simples como essa. Agora, se você já sofreu alguma injustiça aí nessa fase e pretende reverter essa situação, então assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E além de tudo isso, se ficar qualquer dúvida, é só clicar no botão que está abaixo desse vídeo e entrar em contato com a nossa equipe, que eu tenho certeza que nós iremos tirar todas as suas dúvidas. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marcos Peterson, sou sócio do escritório Peterson e Escobar Advogados, um escritório 100% comprometido com a defesa dos direitos dos servidores públicos, desde o concurso até a aposentadoria. A primeira dúvida que surge em candidatos de concursos públicos e que se autodeclara como negros é em relação à autodeclaração. Afinal de contas, só a autodeclaração basta para ter direito às cotas raciais? Infelizmente, hoje em dia não basta mais, tá? Embora ela ainda esteja vigente por conta de inúmeras fraudes denunciadas pelos próprios candidatos em concursos públicos e também em vestibulares de universidades públicas, praticamente 100% dos concursos públicos hoje exigem a etapa de heteroidentificação. Essa etapa tem o objetivo de verificar se houve alguma fraude ali por parte de quem se autodeclarou negro. E para atingir esse objetivo é instaurada uma comissão de heteroidentificação. Essa comissão de heteroidentificação irá verificar cada candidato que se autodeclarou como negro no concurso público e foi aprovado na prova objetiva ali, observado determinados limites de classificação, a depender de cada concurso, é claro, se aquele candidato possui as características fenotípicas de uma pessoa negra, ou seja, você será submetido a uma comissão que irá verificar a sua aparência física, o seu cabelo, seu tom de pele, tipo de lábio, nariz, olhos, enfim. O meu grande objetivo aqui hoje é mostrar para você como você deve exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar um caso de repercussão geral envolvendo cotas raciais, deixou bem claro que, embora seja constitucional a realização de um exame de heteroidentificação, esse exame tem que garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa de todos os candidatos. Além disso, esse exame sempre deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas acontece que muita gente tem sido eliminado ou prejudicado de forma totalmente ilegal e até inconstitucional nessas etapas de heteroidentificação. Então são diversas situações totalmente injustas, como por exemplo, tem candidato que possui, por exemplo, um irmão gêmeo univitelino. Um é aprovado, o outro é reprovado. Tem candidato sendo excluído aí das cotas raciais por ter sido considerado pardo claro. Um verdadeiro absurdo, pois não há nenhum regulamento que defina o que é pardo claro. Além disso, tem candidato que tem sido considerado como negro depois de ter passado por uma comissão de heteroidentificação em um concurso e aí é aprovado em outro concurso, vai fazer o mesmo exame de heteroidentificação e não é considerado como negro. Como uma pessoa, ora é considerado como negro e ora não é considerado como negro? Quais os critérios que essas comissões de heteroidentificação têm sido utilizados? Eles não são obrigados a utilizar critérios objetivos para definir se a pessoa é negra ou não. Então o que tem acontecido na prática é que essas comissões de heteroidentificação não têm utilizado critérios científicos para definir se uma pessoa é negra ou não. Inclusive, infelizmente, não são raras as vezes que
comissões de heteroidentificação são influenciadas por ideologias que acabam prejudicando principalmente as pessoas pardas. E como funciona o exame de heteroidentificação? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma ordem certa da realização dessa etapa, porque isso varia de concurso para concurso. Mas basicamente é o seguinte: esse exame ele pode ser feito tanto de maneira presencial ou telepresencial. E no dia do exame você estará diante de uma comissão composta por no mínimo 3 pessoas e você responderá a pergunta se você se autodeclara negro ou pardo. Basicamente é só isso. E a comissão vai verificar ali se você possui as características fenotípicas de uma pessoa negra, como eu já expliquei anteriormente. E o objetivo dessa comissão, então, é confirmar a sua autodeclaração. Mas muita gente ainda tem dúvidas, né, do que são especificamente, né, quais são especificamente as características fenotípicas de uma pessoa negra. E eu vou te explicar agora. Bom, a primeira coisa que é verificado, obviamente, é a cor da pele, o tom da pele, tá? É verificado também o aspecto do cabelo, se ele é ondulado, se ele é crespo, se ele é liso. O nariz da pessoa também é verificado, se ele é fino, se a base dele é mais alargada. O formato dos lábios também é verificado, o formato do crânio também pode ser analisado e determinadas proporções faciais. Mas o candidato que é eliminado ou é injustiçado nessa etapa, ele tem sim à sua disposição critérios científicos pelos quais recorrer da decisão da comissão de heteroidentificação. O primeiro deles é a escala de Fitzpatrick, que é uma escala que define 6 tipos de tons de pele, sendo que o tipo 4, 5 e 6 são os tipos de pele de pessoas negras. Essa classificação, né, essa escala de Fitzpatrick, inclusive tem fundamento na própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá? Se você quiser conferir mais sobre isso, eu deixei o link aqui nesse texto abaixo desse vídeo. Você mesmo pode conferir lá com detalhes o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia diz a respeito. Inclusive, o que eu recomendo para todos os candidatos que ainda não passaram pelo exame de heteroidentificação, mas que vão passar, é que você procure primeiro um dermatologista e peça para ele avaliar o seu tom de pele de acordo com a escala de Fitzpatrick e emita um laudo médico para você. E aí, se a sua pele estiver classificada como nível 4, 5 e 6, você pode ficar tranquilo, porque ainda que você seja eliminado ou excluído das cotas raciais, a chance de você reverter isso, seja na fase recursal perante a banca examinadora, ou seja na via judicial, é muito grande. Pessoas que têm um tom de pele mais escuro, como nível 6, por exemplo, raramente são prejudicadas nessa etapa de heteroidentificação. O grande problema é o que o STF chama de zona cinzenta. Por exemplo, uma pessoa que tem um tipo de pele nível 4, ela é parda. E dependendo das outras características fenotípicas dela, por exemplo, o nariz, o cabelo, pode ser que não dê para determinar de maneira mais fácil se a pessoa é negra ou não. E são justamente essas pessoas que têm sofrido aí ilegalidades por parte das bancas de concurso. Mas o STF tem uma posição muito clara, e aí é que você deve fundamentar, seja o seu recurso ou seja a sua ação judicial. A tese do STF é o seguinte: havendo dúvida razoável se o candidato é negro ou não, ou seja, se o candidato, por exemplo, está ali naquela zona cinzenta, a autodeclaração daquele candidato deve prevalecer sobre o exame de heteroidentificação. Aqui está a grande questão, que comissões de heteroidentificação não têm respeitado, não têm dado preferência à autodeclaração dos candidatos quando a própria banca tem dúvidas se o candidato é negro ou não. Inclusive vou colocar aí na tela o trecho da decisão do STF. Outra dúvida comum que chega aqui no nosso WhatsApp é se pode ser utilizado fotografias de parentes, como por exemplo os pais, os avós, irmãos. Enfim, na grande maioria das vezes, o critério genético é totalmente desconsiderado nesses concursos. Mas, esses dias mesmo, analisando um caso que chegou aqui no escritório, encontrei um edital que previa o critério da ascendência. Vou mostrar para você aí na tela o trecho do edital do concurso da Polícia Civil de São Paulo. Veja que aí no trecho
diz o seguinte: para aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos e pardos, será verificado o fenótipo e, caso subsistam dúvidas, veja bem, será então considerado o critério da ascendência. Para a comprovação da ascendência de que trata o item anterior, será exigido do candidato documento idôneo, com foto de pelo menos um de seus genitores, em que seja possível a verificação do preenchimento do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação diferenciada. Nesse edital do concurso da Polícia Civil, criou-se ali um sistema de pontuação diferenciada para candidatos negros e pardos, por isso que você viu aquele trecho ali no finalzinho. Mas veja bem, isso não é comum, tá? Utilizar critérios de ascendência, ou seja, critérios genéticos, é raríssimo em editais de concurso público. A regra é a utilização dos critérios fenótipos. Candidato excluído das cotas raciais pode participar da ampla concorrência? Bom, digamos que você se autodeclara como pardo, mas que de fato ficou-se provado ali que você não é pardo mesmo. Nesse caso, você pode participar da ampla concorrência ou não? A resposta é sim, só que tem um problema. Grande parte dos concursos que eu tenho visto, que o nosso escritório tem atuado, pessoas que são excluídas das cotas raciais não estão podendo participar da lista da ampla concorrência. Mas, como eu disse, isso é ilegal. Inclusive, eu vou mostrar na tela aí para você ver que existem inúmeras jurisprudências no sentido de que o candidato que não foi considerado como pardo, ele pode sim continuar no certame, porém lá na lista da ampla concorrência. Para você ver como tem sido absurdas as ilegalidades praticadas tanto pelas bancas de concurso quanto até mesmo pelos órgãos públicos, existe uma portaria do governo federal prevendo que o candidato excluído das cotas raciais ele não pode participar da ampla concorrência. Mas como você é concurseiro e provavelmente já deve ter estudado a hierarquia das normas, uma portaria não pode prevalecer sobre a lei ou a própria Constituição. Então essa portaria aí, ela é inconstitucional nesse sentido. É o que a jurisprudência tem afirmado repetidas vezes. O candidato que se autodeclara negro, mas não comparece no exame de heteroidentificação, muitas vezes tem sido eliminado do concurso e isso também é ilegal. Vou mostrar na tela também para você ver que a jurisprudência reiteradas vezes tem decidido de que esse tipo de situação não pode gerar a exclusão do candidato, a eliminação do candidato no concurso. Esse candidato tem sim o direito de continuar no certame, mas na lista da ampla concorrência. Então é isso. Se você tem outras dúvidas que eu não falei aqui nesse vídeo ou que eu não falei no texto que está abaixo aqui desse vídeo, eu estou disponibilizando a nossa equipe de advogados especialistas em concursos públicos para te ajudar com essas questões. Basta clicar no botão que está abaixo aqui do vídeo, você será direcionado ao nosso WhatsApp. Lá você vai contar com uma equipe de especialistas que vai tirar todas as suas dúvidas e vai te ajudar a conquistar o tão sonhado cargo público. Caso você já tenha sido eliminado de forma injusta em algum concurso público na fase de heteroidentificação, você ainda tem chance de reverter essa situação, tendo em vista que a jurisprudência majoritária é favorável ao direito do candidato. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui no escritório Peterson e Escobar, nós temos como missão defender os direitos dos candidatos em concursos públicos. Nós atuamos de forma online em todo o Brasil e estamos preparados para receber a sua demanda envolvendo cotas raciais.